Olá, meus queridos alunos do primeiro ano da academia. Estamos aqui trazendo para vocês umas aulas sobre calorimetria, calor sensível e calor latente. Durante esse período em que nós tivemos que nos afastar, estavam aguardando uma maneira para que a gente pudesse ter como fazer essas aulas para vocês. Então, sem mais delongas, vamos cuidar da nossa aula. Estou morrendo de saudade da nossa sala de aula. Nós voltávamos a ter nossas aulas em presencial, tá certo? Mas, por enquanto, vamos continuar a nossa quarentena, cuidando da nossa saúde e vamos para a nossa aula do dia de hoje. Bem, vamos falar um pouquinho de calor, certo? O que é calor, tipos de calor, calor específico, sensível e capacidade térmica. Pessoal, vejam só. Inclusive, antes da gente ter essa paralisação, nós tínhamos falado da termometria, né, os principais termômetros, etc. E tinha começado exatamente a falar sobre calor. Então, veja só. Calorimetria, como o próprio nome sugere, vai estudar o que? O calor, não é isso? Então, calor é uma energia térmica em trânsito ou movimento entre corpos com temperaturas diferentes. Ou seja, o que é temperatura? Nós estudamos nas aulas passadas, ainda na sala de aula. Nós estudamos que temperatura era exatamente o estado de agitação das moléculas de um corpo, enquanto que calor é energia que se transfere, ou seja, para que dois corpos troquem calor, é preciso que você tenha um corpo quente e um corpo frio, trocando calor entre eles. Essa energia transferida de um corpo para outro é o que nós vamos chamar de calor, a energia térmica, certo? Então não confundir calor com temperatura. Temperatura é uma coisa interna do corpo, é a agitação das moléculas do corpo. Então eu tenho uma agitação das minhas moléculas. Quando eu estou no estado febril é porque o sangue está circulando de forma mais rápida, eu estou trabalhando para tentar combater alguma infecção, coisa desse tipo. Então a agitação das moléculas do meu corpo acelera, por isso que aumenta a minha temperatura. Mas essa sensação que a gente vai ter de frio quando perde calor, de calor quando recebe calor, essa energia que você está perdendo ou cedendo, nós vamos chamar de calor, tá certo? Calor é uma coisa, temperatura é outra. Sendo que uma tem relação com a outra. Acabei de falar que calor é energia térmica em movimento entre corpos com temperaturas diferentes. Então nós temos dois tipos de calor. Nós temos o calor sensível. O calor sensível, o próprio nome já diz, sensível, você sente a presença desse calor. Então, você sente calor sensível porque você vai sentir a presença dele. Sentir como? Porque ele provoca uma mudança de temperatura. É essa mudança de temperatura que você sente. É exatamente essa sensação de mudança de temperatura. Ou seja, quente ou frio. Certo? A sensação de você pegar numa coisa e sentir que ela está fria ou pegar numa coisa e sentir que ela está quente. É porque é um calor do tipo sensível. Ok? Então, o calor sensível é dado pela equação m vezes c vezes ΔT. Q é quantidade de calor. O símbolo matemático para a quantidade de calor é representado por Q, certo? Na nossa equação. M é massa, C é calor específico e variação de temperatura. Portanto, veja só. Uma coisa muito importante aqui é esse Czinho, que é o chamado calor específico sensível. O calor específico de uma substância, ou de um corpo, melhor dizendo, é errado falar da substância, é uma grandeza física que está relacionada com a quantidade de calor recebido ou cedido por um grama de um corpo para variar de 1 grau Celsius a temperatura desse corpo. Por que tu disse que é errado falar de substância e é correto falar de corpo? Porque é o seguinte, por exemplo, a substância H2O é a mesma, gelo, água ou vapor. Entendeu? A substância é a mesma, H2O. Mas de acordo com o estado de agregação, o calor específico do gelo é diferente do calor específico da água, que é diferente do calor específico do vapor. Tá certo? Considera-se o calor específico do gelo e do vapor como 0,5, mas na verdade 0,49. Então, um deles é 0,49. Então veja só, o calor específico é a quantidade de calor que cada 1 grama de um corpo precisa ganhar ou perder para variar 1 grau Celsius. Ou seja, se eu tenho um corpo a 25 graus e eu quero ele a 26 graus, cada 1 grama, 1 gramazinha dele vai ganhar uma quantidade de calor para variar esse 1 grau Celsius. Ou aumentando ou cedendo quando for diminuindo. Lembre-se bem disso. Então preste bem atenção. Quantidade de calor recebido ou cedido por 1 grama para variar de 1 grau Celsius para cada 1 grama. Como que é MC ΔT? Se eu passar esse M e o ΔT para o outro lado da equação, ou seja, C vai ser igual a Q, né? Dividido por M está multiplicando, passa dividindo, C
ΔT está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, o calor específico é a quantidade de calor para cada grama, massa, vezes variação de temperatura, variar 1 grau Celsius. Entenderam? Daí onde está a leitura da equação. Então, importante, a unidade é calorias por grama grau Celsius. Calorias por grama grau Celsius. A quantidade de calor para cada grama variar 1 grau Celsius. Beleza? E nós vamos falar aqui em calorias. Beleza? Mais na frente eu vou trazer para vocês uma aula falando sobre a caloria alimentar, para vocês verem como é interessante. Então, o calor específico da água, como eu disse, que não é específico da substância, assim no corpo, vale 1 caloria por grama grau Celsius, enquanto o calor específico do gelo vale 0,5 calorias por grama grau Celsius. Se o calor específico fosse da substância, então no caso seria do H2O, seja no estado sólido ou no estado líquido. Então o calor específico é específico de um corpo. Inclusive, gente, o calor específico é que explica, por exemplo, por que nos sertões, nas regiões de sertão, durante o dia é escaldante, é quente pra caramba e de noite é frio, certo? Por exemplo, nos desertos, vocês já ouviram falar que no deserto é bem quente durante o dia e bem frio durante a noite. Por que isso acontece, professor? É bem simples. O calor específico da areia, da terra, é muito pequeno. Basta uma pequena quantidade de calor bater na areia que já vai variar cada grama da areia de 1 grau Celsius. Então ela esquenta rapidamente. Então a terra esquenta rapidamente, a pedra esquenta rapidamente. Já a água tem um calor específico imenso. Então, em regiões onde está próxima à água, por exemplo, próximo aos litorais, a diferença da temperatura do dia e da noite não é tão acentuada. Claro que eu estou falando em regiões próximas ao equador da Terra, certo? Se você for para uma região polar, é claro que mesmo perto do mar, o mar vai estar congelado. Bem, mas no caso, como, por exemplo, quem mora em Fortaleza, a diferença entre o dia e a noite não é tão sentido. Por quê? Porque tem uma quantidade de água muito próxima. E a água faz esse equilíbrio. A água é preciso muito calor. Olha, é preciso você dar 1 caloria para cada 1 grama de água variar 1 grau Celsius. Da areia é 0,100 alguma coisa. É 10 vezes menor. Então, quando eu dou uma quantidade de calor à água, enquanto a água aumenta 1 grau Celsius, a areia aumenta 10. Vocês já foram, por exemplo, para a praia, quando vocês vão chegando próximo à praia, tem aquela areia flu, né? Aquela areia que não está molhada, e você passar 1 hora da tarde pelaquela areia pisando com os pés descalços, você sai queimando os pés. Entendeu? Então, nas regiões de sertão onde tem pouca água, a temperatura bate e esquenta muito, o solo cristalino. À noite, como bate e já reflete, e também esse calor vai perdendo, à noite vai esfriar muito. Já onde tem água, não, porque a água equilibra. Vocês já tomaram banho numa piscina à noite, vocês sabem disso. Durante a noite, você pula na piscina, a água está morninha, então a água faz esse equilíbrio, beleza? Bem, o outro tipo de calor que nós vamos estudar é o calor latente. No caso do calor latente, ele provoca mudança de estado térmico. Ou seja, ele vai provocar uma latência, que a gente chama. Ele não vai provocar variação de temperatura. Lembre que quando nós estudamos termometria, nós vimos que para o gelo passar do gelo para a água é a 0 graus Celsius e a água passar para vapor a 100 graus Celsius. Claro que isso na CNTP, certo? Nas condições normais de temperatura e pressão. Durante a mudança de estado, nós sabemos que a temperatura permanece constante, não é isso? Então, o calor dito latente, ele é dado por M vezes L. Ó, MC ΔT, em vez de MC ΔT, não tem ΔT. E o C nós vamos chamar de L, no caso, que é o calor específico latente. Sendo assim, gente, essa latência ou calor latente vai ser importante demais aqui. O que é o calor latente? É a grandeza física relacionada à quantidade de calor recebido ou cedido por 1 grama de massa, ou uma unidade de massa, de um determinado corpo para mudar de estado térmico. Então, no caso aqui, o que vai caracterizar o calor latente é que há uma mudança de estado térmico, ou seja, você vai ser do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso e assim por diante. Então, quantidade de calor por 1 grama para mudar de estado térmico. Destacado aqui para vocês, qual é a diferença do destaque anterior do calor sensível? Que lá era a quantidade de calor por 1 grama para variar 1 grau Celsius. Aqui não tem variação de temperatura, é a quantidade de calor para cada grama mudar de estado térmico, passar do sólido para o líquido para o e assim por diante. Bem, então nós temos os 3 estados de agregação, o sólido, líquido e gasoso, não é isso? A passagem do sólido para o líquido chama-se fusão, do líquido para o gasoso chama-se vaporização, do gasoso para o líquido, liquefação, do líquido para o sólido, solidificação. Vocês sabem muito bem disso. Quanto às latências, preste atenção. Ó, a latência de fusão do gelo, como eu disse também que é de um corpo e não de uma substância,
Para o gelo se transformar em água, é preciso dar 80 calorias para cada grama. Por isso que você bota uma pedra de gelo assim, demora para essa pedra de gelo derreter, porque para cada 1 gramazinha de gelo, se você tiver 1 litro de gelo, que é 1 quilo de gelo, vai 1000 gramas, vai demorar para caramba, porque 1000 vezes. Então, você precisa de 80 calorias para cada grama. Já para a água, quando você bota água no fogo, que ela começa a ferver, porque a panela não vai secar, lógico. Se esquecer no fogo ligado, vai secar. Eu costumo dizer que tem pessoas que cozinham a água, botam a panela no fogo, sai e esquece a água lá, né? Cozinhar a água é brincadeira. Então, água em vapor, 540 calorias para cada grama. Para cada grama de água se transformar em vapor, é preciso você ceder para ela 540 calorias. E o vapor se transformar em água, retirar 540 calorias, tanto faz. Entendeu? O processo inverso, em vez de você dar, você tira. Beleza? Então é isso. O calor é exatamente isso. O calor é uma energia que vai ser dada ou recebida para um corpo, provocando nele ou mudança na temperatura, quando é sensível, aumentando ou diminuindo, se for dado ou recebido, tirado ou dado. Se eu der, ele aumenta a temperatura. Se eu tiro, ele reduz, quando é sensível. Ou então eu vou provocar mudança de temperatura, dado por MC delta T ou M vezes L. Beleza? Bem, eu vou também depois pegar esse material, transformar em PDF e mandar para o colégio publicar para vocês imprimir esse resumo teórico, tá bom? Então vamos lá. Vamos pôr em prática isso aqui, ó. Exercícios propostos. Então, primeira questão. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação a seguir. O calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. O calor flui naturalmente de um corpo A para um corpo B, desde que o corpo A tenha que o corpo B. Ó, essa questão, gente, parece mentira. Eu vou até procurar, que eu não lembro qual foi o ano. Mas que é uma questão da URCA quase igual a essa. A URCA diz assim: qual a condição necessária para que dois corpos troquem calor? Aí, tenham volumes diferentes, tenham formas diferentes, sejam de substância diferente, densidade diferente. O que está aqui? Só que de outra maneira perguntada. O que é que eu disse a vocês que é preciso para que dois corpos troquem calor? Estejam com temperaturas diferentes. Dois corpos com a mesma temperatura quando aproximados, não vai acontecer nada. Beleza? Então, gente, basta que tenha o corpo A tenha maior temperatura ou menor temperatura que o B. Para trocar energia, basta que tenha temperaturas diferentes. Ele não diz o calor é energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. Então o calor flui naturalmente do corpo A para o corpo B, desde que o corpo A tenha temperatura diferente do outro. Qual é a opção que fala de temperatura aí? Maior volume, maior densidade, menor calor específico, maior capacidade térmica. Quem fala de temperatura é a letra C. Perfeito? Portanto, o gabarito, letra C. Ok? Muito simples, é só saber fazer a leitura. O que é calor? Calor é a troca de energia entre dois corpos que tenham temperaturas diferentes. Durante essa troca de energia, um corpo esquenta e o outro esfria, ou um dos corpos muda de estado térmico, ou os dois. Entendeu? O que vai acontecer quando o corpo cede ou recebe calor? Ou muda a sua temperatura, ou muda o estado térmico, que é o calor sensível ou o calor latente. Beleza? Aí vamos lá. Então, questãozinha do Enem, ó. Do Enem. Nos dias frios, é comum ouvir a expressão como: esta roupa é quentinha. Ou então, fecha a janela para o frio não entrar. As expressões no senso comum utilizadas estão de desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização da expressão roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois o ou a. Pessoal, preste atenção. Realmente você acaba de engomar a máscara para sair de casa, né? Que o pessoal sai de casa, mas tem que engomar a máscarazinha quando lava, né? Quando você tirou a máscara, acabou de engomar, vai estar quente. Ou uma roupa, eu estou falando máscara brincando, mas uma roupa que você acaba de passar, se você vestir, ela está quente. Porque você deu calor a essa roupa. Mas no caso, a roupa não é quentinha. Quem era quentinha era o ferro de passar. Que quando você passou na roupa, ela esquentou. Quando você tira uma roupa de um guarda-roupa e a veste,
ela não está quentinha. Mesma coisa com as roupas da cama. Quando você se deita numa cama, o lençol está frio. Você pode deitar debaixo do edredom, ele está frio. Depois de um certo tempo, você naquela roupa ou abaixo do edredom, o que é que acontece? A roupa é feita geralmente de lã, algodão, tecido, não é isso? A grande maioria dos tecidos, principalmente quanto mais tecidos envolvidos, né, na malha, elas são isolantes térmicos. Ela evita que o calor saia de você. Então, o seu calor, naturalmente, nós estamos perdendo calor. Nosso corpo está trabalhando. Tem pessoas que têm uma doença, não lembro o nome agora, que eles têm essa dificuldade de liberar o calor. Então, as células suas, nós temos uma turbina de energia no interior da gente. Prova que você tem uma turbina de energia em você quando o cara põe aquele óculos de visão noturna. Ele não enxerga no escuro, porque você está emitindo radiação, certo? Raios infravermelhos, não visível. É tanto que sem o óculos eu não vou lhe ver, mas com óculos de visão noturna você enxerga uma pessoa. Então, nós temos uma turbina, principalmente na região que tem um trabalho mais intenso, tipo o coração, o cérebro, são as regiões mais visíveis com os óculos de visão noturna. Então, esse calor que é produzido dentro da gente, ele precisa sair. Ele sai pelo poro, pelo suor. Quando a pessoa corre, está fazendo exercício físico e tal, aquela questão de suar e sentir a sensaçãozinha de frio na pele, provocada pelo suor evaporando, quando o suor evapora, ele retira calor da pele. Essa é a função. O cachorrinho, quando corre muito, caminha muito, ele bota a linguinha para fora e fica lá com aquela respiração dele, com a língua de lá de fora, exatamente para quê? Para tirar o calor do corpo dele. Porque se não tirar, ele morre. Aumenta a temperatura demais, isso não é legal. Então, gente, não é como eu repito, você está perdendo calor, não é a roupa que é quente. É quando você veste a roupa, o seu calor quer sair e a roupa impede. A roupa faz o papel, por exemplo, que as penas faz com os pássaros. Retém ali o calor sobre o pássaro. Entendeu? Então, ele é um isolante térmico. O calor quer sair da sua pele e aquela proteção não deixa. Não deixa, entre aspas. Se você está num ambiente muito frio, não tem roupa no mundo que vença. Né? Um pássaro, ele migra, na época do hemisfério norte, quando o inverno é muito intenso, ele migra em busca do sul, porque ele não é bobo. Mesmo ele tendo a penazinha dele lá, se ele ficar lá naquela região, ele vai morrer congelado. Então veja só. E a questão do frio entrar? Aí é outra questão que você tem que discutir bem aqui com vocês. Um corpo perde ou ganha calor. Ele nunca perde nem recebe frio. Então, quando o ambiente fica frio, não é porque o frio entrou, é porque o calor saiu. Entendeu? Então, a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela, o calor é que sai por ela. A roupa não fornece calor por seu isolante térmico e o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. A temperatura da sala que sai por ela. Não é a temperatura que sai. Quem se transfere é calor. Temperatura é uma coisa interna. As moléculas que estão dentro daquela sala ali vão entrar em equilíbrio térmico. Cuidado com a frase, para ter cuidado. Certo? Ó, a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa. Absorve a temperatura. Se a roupa absorver minha temperatura, eu vou ficar congelado. Vamos com calma. Roupa não é uma fonte de temperatura. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor é contido na janela. O calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. O que, é que vocês acham que é a resposta? Ó, roupa não é fonte de temperatura. Não é. Ela é um isolante térmico. Ela não fornece calor para ninguém. Por que a letra A, a roupa absorve a temperatura? A roupa não absorve a temperatura. A roupa absorve o calor. Ela impede que o calor saia. Nem que absorve, ela isola. Entendeu? Ela não vai absorver minha temperatura. E o frio não pode. Aí, ó. A roupa não é uma fonte de temperatura e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor que está contido na sala é que vai sair. Logo, o calor é quem sai. Perfeito?
O Enem é fantástico, gente. Então, a questão 3 da VUNESP diz: a capacidade térmica é uma característica associada a corpos indicando o sistema internacional. A quantidade de newtons necessário para cada 1 kg de matéria variar, watts, newton, joule. Olha, aí é interessante. A unidade de calorimetria, utilizada bastante na calorimetria, o próprio nome já sugere, calorias. Mas calor é energia. No sistema internacional, a energia é joule. Joule, certo? Aquela energia cinética mv ao quadrado sobre 2, né? Trabalho, potência, energia. O watt aí é potência, newton é força. Por isso que é bom o aluno saber quais são as unidades, certo? Portanto, joules, para variar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Perfeito? E a quarta questão, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, diz: um estudante de física realizou experimento de calorimetria com 3 litros diferentes. Cada um deles é aquecido lentamente por uma resistência elétrica dentro de um calor ideal. A temperatura da natação foi anotada após a realização dos experimentos. O estudante construiu o gráfico a seguir. Utilizando o gráfico, o estudante encontrou um calor específico sensível para a água de 4,18 kJ, para o metanol de 2,50 kJ e para o óleo de soja 1,97. No entanto, o estudante esqueceu de identificar quais os líquidos na legenda do gráfico. Nossa tarefa é corrigir esse erro, sabendo-se que a quantidade de massa das amostras foi a mesma, todos têm MA, MB, MC a mesma, identifique quais são os líquidos A, B e C na sequência. Mas nós temos um gráfico, gente. Se vocês olharem esse gráfico, ó, todos eles absorveu aqui a energia calor, na horizontal. Então, todos eles foi de 0 até 10 kJ. Beleza? A gente vai ver mais na frente que um cal vale 4,2 joules, certo? É mais na parte termodinâmica. Então, todos absorveram a mesma quantidade de calor. Acontece que se você observar no seu gráfico, o que é que você vai ver? Ó? A quantidade de massa é a mesma nos 3 casos. Então, a massa de A, a massa de B e a massa de C são iguais. Gente, C, eu não disse a vocês que era Q sobre M delta T? Ó, Q, a quantidade de calor foi a mesma para todos. A massa foi a mesma para todos. Olha no gráfico, você vê que o Q foi o mesmo, 10. De 0 até 10, para todos eles. A massa é a mesma. Então, Q e M eu deixei vermelhinho. Já o C e o ΔT, ó, são inversamente proporcionais. Quanto menor o calor específico, mais varia a temperatura. Aquilo que eu disse da areia, lembra da praia? Quanto menor o calor específico, mais esquenta. Quanto maior o calor específico, menos esquenta. Então, vejam só. Nesse caso, a variação de temperatura de A é maior do que a de B, que é maior do que a de C. Olha lá no gráfico. Quem variou? Todos começaram com 20. A foi de 20 para 70. B foi de 20 para 60 e C foi de 20 para 40 e pouco aí. Então quem variou mais? Foi A. Se A variou mais é porque o calor específico de A é menor do que o de B, que é menor do que o de C. Quem é o menor de todos? A, depois B, depois o C. Então, na sequência, nós temos quem? Ele quer identificar os líquidos A, B e C. Então, o A foi quem variou mais, não é isso? Então, quem tem o menor calor específico. Então, é o óleo. B é o metanol, pela sequência lá, e a soja. Bem, então encerramos aqui nossa aula de hoje. Eu vou mandar esse material em PDF para que a coordenação mande para vocês. Um abraço e logo, logo estou mandando uma segunda aula para vocês, tá bom? E fiquem com saúde. Cuidem-se. Tchau.